A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Eu sou o Exaú Almeida, pastor daqui da igreja Ministério AQS, Águas que Saram, e estamos trazendo mais uma aula hoje sobre o curso de formação do caráter. E é muito importante nós estarmos na presença de Deus, em comunhão, aprendendo justamente do que Deus tem para falar acerca para nós nas Escrituras Sagradas, entendeu? E nós colocamos aqui esses cursos à disposição dos irmãos para que nós possamos aprendermos mais do que Deus, da vontade dele sobre nossas vidas. E é muito importante nós aprendermos, atualizarmos, abrirmos nossa mente, conforme nós falamos sobre Romanos 12, para nós possamos abrir o entendimento para saber qual é a perfeita e vontade de Deus sobre a nossa vida. Amém? Então vamos falar ainda mais sobre formação do caráter. E hoje é a segunda parte, falando sobre as virtudes do caráter cristão. Hoje é a segunda parte dessa aula e é muito importante nós chegarmos a aprendermos. Então, passando no slide aqui agora, vamos falar sobre o que? Qual é a principal virtude de caráter ensinada por Jesus? Qual é a principal virtude que Jesus Cristo nos ensinou? Nós falamos aqui durante todas as pregações do mês de junho sobre essa palavrinha, amor. Então, a maior virtude que o cristão pode falar acerca do caráter ensinado por Cristo vai ser o amor sempre. Porque o amor que vence todas as coisas, ele que vai justamente entrar com providência sobre cada um de nós no coração. Porque quando o amor de Deus ele entra sobre cada vida, sobre cada coração, sobre cada pessoa, amados, olha, é terapêutico. É exatamente isso que Deus quer falar sobre nossas vidas. Então, separei alguns textos aqui para nós possamos entrar e analisar. Mateus, capítulo 22, 35 a 40, diz aqui: e um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem de toda a lei e os profetas. Jesus Cristo falando diante de uma roda de fariseus, saduceus, escribas. Então foram questionar e fez a pergunta. Um escriba, na verdade, um escriba fez essa pergunta: qual é o mandamento maior que Deus tem? Então, o maior mandamento que Jesus Cristo foi responder justamente é o seguinte: amarás plenamente o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, toda a sua força, de todo o seu entendimento. E o segundo é o quê? É amar o seu próximo como a você mesmo. Amar o seu próximo. E seguindo aqui, nessa mesma linha de raciocínio, Deuteronômio 6,5 fala o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças. Entendeu? Ou seja, saindo do Novo Testamento de Mateus para a gente lá no Pentateuco, lá, que Deus justamente fala para Moisés, é justamente esse questionamento aqui que Jesus Cristo respondeu, E Deuteronômio 10,12 é a mesma coisa, falando: agora, pois, ó Israel, é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temais o Senhor teu Deus, e que andei com todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Ou seja, Deuteronômio 6,5, Deuteronômio 10,12 é basicamente o que? Tudo aquilo que Jesus já tinha falado ali em Mateus 22, de 35 a 40. Amém? E amar a Deus com todo o nosso ser é o primeiro maior de todos os mandamentos. Portanto, o amor para Deus é o maior de todas as virtudes que nós podemos ter.
Porque, amados, nós falamos ali sobre 8 características, e uma das principais, e a principal, né, se nós somarmos todas as 8 que nós falamos na aula passada, o maior deles aqui, ó, tá aqui, é o amor. É justamente isso que Deus vem falando acerca. Amém? Mais um slide para nós falarmos. Agora vamos lá. O amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Aí é a questão. Nós estamos falando aqui sobre formação de caráter. E formação de caráter implica justamente em quê? Em você, nas suas relações interpessoais, é nas relações com o seu próximo, nas suas amizades, é justamente conversando para com o outro e por aí vai. Então, o segundo mandamento, ou seja, é você amar o seu próximo como você mesmo. Ou seja, é você amar no modo geral. Porque é muito fácil a gente chegar para o seguinte: poxa, eu te amo. Pessoas na qual você nutre todos os afetos, nutre a amizade e tudo mais. Agora, e amar o seu inimigo? E amar a pessoa que justamente te ofende? Amar a pessoa que justamente faz com que você, sabe, balance sua cabeça e esquece da palavra de Deus. Você consegue amar esse irmão? Acredito eu que não. Ninguém consegue. Falando humanamente, a verdade é essa. Mas Deus vem falar justamente o contrário. Por quê? Porque o pensamento de Jesus Cristo, a palavra de Deus, ele vai na contramão de tudo aquilo que é da palavra, na contramão com que as pessoas, o mundo diz. Ou seja, que a palavra de Deus ela é contra a cultura. Ele vai justamente contra, com esse choque, contra isso. Vamos lá, amar o nosso próximo como a nós mesmos é o segundo mandamento. Portanto, de todas as virtudes nas relações interpessoais, todo mandamento referido em relações com nossos semelhantes estão compreendidos em virtudes. Aí eu vou deixar aqui para que você olhe, que nós estamos aqui falando. Vamos olhar aqui, né? Levítico 19, 18, 1 Coríntios 13, 4, 7 e Romanos 12, 9 e 10. Olha só como é que diz esses versículos aqui, exatamente para que você possa entender e compreender de uma maneira mais clara. Levítico 19, 18. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Olha só. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É mole a gente falar sobre isso. Mas olha o que diz ali. Eu sou o Senhor. O amarás aqui é um imperativo que nós estamos falando. É um verbo imperativo, ou seja, que Deus dá uma ordem. Justamente. Por quê? Exatamente o que? O complemento. Porque Ele é o Senhor da nossa vida. Aí 1 Coríntios 4, 7, para dizer sobre amor, é aquela famosa, né, aquele famoso trecho de Coríntios 13, na qual o apóstolo Paulo fala sobre amor. Diz aqui, ó: o amor sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca seus interesses, não irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Olha só o que o amor faz. Muito bacana isso, né? O apóstolo Paulo, como uma boa pessoa que gosta de botar uma lista extensa em várias questões, olha a lista que ele coloca aqui sobre o amor. Sendo usado por Deus, pelo Espírito Santo, inspirado para escrever isso. E Romanos 12, 9 e 10 diz aqui, ó, que o amor não seja fingido. Agora vamos falar sobre o quê? Sobre as nossas relações interpessoais com o nosso próximo. Olha só, o amor não seja fingido. Aborrecer o mal. Volta à questão da justiça que nós vimos na aula passada. Aborrecer o mal e apegar-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros em amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha o que o amor com o nosso próximo nos correlaciona junto ao próximo. Então, amados, é de suma importância nós chegarmos e falar o seguinte: amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que se você se ama, é necessário que a gente ame ao nosso próximo. Mas vai em nome de Jesus. Vamos lá. O amor aos irmãos. Agora vamos lá. Ao nosso próximo, você pode talvez falar o seguinte para mim: poxa, mas ao próximo, né, fica muito, como vou dizer, muito genérico. A gente não sabe.
Agora, amor aos irmãos, né? Amor aos irmãos. Então, amados, amar o próximo e amar os irmãos, olha bem a questão que Jesus Cristo falou, olha só. O amor aos irmãos como Cristo nos amou é um novo mandamento, virtude para que o reconhecerão como seguidor de Jesus Cristo. Olha só a questão aqui. João 13, 34, 35 diz aqui: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Ameis uns aos outros, como eu amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Amar justamente ou seja, eles aqui estão falando sobre comunhão. Quando você começa a amar um ao outro, aquela coisa toda, é justamente comunhão, é você comunhar justamente do amor, ou seja, porque uma ordem Deus colocou para conosco, para que a gente possa amar primeiramente o nosso próximo como a nós mesmos, amarmos uns aos outros sem fingimento e por aí vai. E aqui, ó, o novo mandamento nos dou, amar uns aos outros como eu amei a vós. Da mesma forma que Cristo nos ama, nós devemos amar o nosso próximo, sim. Então, olha só, e para amar os nossos irmãos, tem uma questão aqui, não é apenas amar o seguinte, poxa, porque eu gostei, porque é um cara legal, bonito, é uma pessoa cheirosa, aquele abraço maneiro e que me dá boas ideias. Não é isso. Amar uns aos outros significa uma palavrinha muito bacana que as pessoas geralmente não fazem, ou vou falar melhor, vou dizer mais explicitamente algumas coisas que as pessoas não fazem por preguiça. É isso aqui, ó, servir aos irmãos. O serviço aos irmãos. Como assim o serviço aos irmãos? A gente vai ver aqui alguns versículos que o servir é a virtude resultante da combinação entre duas virtudes, o amor e a humildade. O primeiro versículo que eu vou te falar aqui é de Mateus 20, de 25 a 28. Olha o que diz aqui com relação ao amor e serviço. O servir, você doar, você servir ao seu irmão. Vamos lá. Então Jesus, chamando para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes das nações são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Olha agora. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja como vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja um servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida de resgate de muitos. Amar apenas por interesse é uma coisa. Amados, a gente leu Coríntios 13 ainda agora. Ou seja, o amor não folga com a justiça, ele vai folgar com a verdade, ele não vai suspeitar mal. Ou seja, o amor é isso. Então, o que Jesus Cristo, Jesus Cristo, numa parte mais densa, vamos falar desse trecho que é mais denso, o que ele fala? Se você quer ser o grandão, quer ser o bambambam, aquele negócio todo, primeiramente, você é de todos. Vai servir, porque para ser o maior no reino, você não tem que ser aquele negócio que tem que ser as pessoas servindo para você, não. Serve também. É serviço. Porque olha só, olha o que Jesus escreveu aqui, ó. Bem como o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? É o Jesus Cristo mesmo. Não veio para ser servido, mas para servir. Agora a questão aqui, vamos lá. Mais uma vez eu vou fazer a pergunta, como eu já tenho falado, como eu tenho feito essa pergunta nas outras aulas. A questão aqui, nós não estamos aqui justamente para quê? Mudança de caráter, ou seja, para saber da virtude cristã, não é para sermos como Cristo é. Se você não serve para servir, meu amado, sinto muito te dizer, com todo o meu coração, que eu vou falar aqui agora, você não está apto para servir, você não está apto para ser discípulo de Cristo. A questão aqui é essa: você tem que servir, sim, tem que servir e com amor. Primeiramente, nós estamos aqui, ó. A principal virtude de caráter ensinada por Jesus é o amor, e amar é servir ao seu próximo. Mais um slide aqui para que a gente possa continuar aqui. Olha só,
Mateus 25, 31 a 46. E quando o Filho do Homem vier em glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino de vós que está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e me vestiste, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome que te demos de comer, ou com sede e te damos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos? E respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, se enfermo na prisão não me visitaste. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, enfermo, e por aí vai. Amados, essa questão aqui, ó, e o pior de tudo, olha só. Então ele responderá dizendo: em verdade vos digo que quando um desses pequeninos não fizesse, então eles entrarão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amados, quantas pessoas que, ó, você já parou por acaso em algum lugar? Eu já vi várias vezes. Em algum lugar a pessoa chega com fome mesmo. A primeira pergunta que eu faço à pessoa: você está com fome? Você quer comer de verdade? Poxa, olha só, toma aqui um alimento. A pessoa come, a pessoa começa a falar sobre a vida dela, muitas coisas. Você não sabe o que aconteceu na vida de várias pessoas. É muito mais fácil a gente estar dentro do nosso carro, parar em algum sinal, de repente a pessoa vai pedir alguma coisa. A coisa mais simples que a gente faz é levantar a janela. Pergunta em alguns momentos na sua vida, pergunta, saber algumas histórias. Eu posso ter certeza do coração, tem muitas coisas que não é sério, tem várias pessoas que falam vai usar de malandragem. Isso vai acontecer na vida de muitas pessoas. Agora, procura saber. Olha, mais uma vez eu vou dizer, eu já cansei de passear e já parei para olhar justamente pessoas nesse tipo aqui, ó, várias coisas. Já vi pessoas e já vi cada história de coração, amados. É melhor do que muita gente, olha, é testemunho vivo de Deus, melhor do que muita gente que está dando glória dentro da igreja. E a pessoa crê em Deus, e a pessoa sai feliz da vida. Se eu contar cada história, irmãos, olha, vocês podem ter certeza na sua vida que Deus tem muito a ensinar justamente aqui, ó. Lembra dos misericordiosos? As pessoas que estão na miséria? É isso aí, ó. Mas o slide aí, Eduardo, em nome de Jesus. E João 13, 13 a 17: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que me enviou. Se saibeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizeres. Amados, aquela famosa passagem que Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos, né? Aquela gesto de humildade de Jesus Cristo, sabe? Lavando os pés uns aos outros. Aí Pedro chega, né, Eduardo? Pedro chega, se empolga e fala: não, então me dá banho inteiro. Né? Pedro se empolga. Mas não é isso. A questão é o seguinte: é humildade, é amor. Tem muitas pessoas aqui, irmãos amados, que nós temos necessidade, sabe o quê? De nem tirar a poeira do pé uns dos outros. Sabe o quê? É tirar, ó, é isso aqui, ó, tirar a poeira, tirar tudo aquilo de ruim. Isso é questão de amor na vida do irmão. Você lavar os pés é questão de humildade. E justamente aqui, ó, porque
o serviço, o servir. Jesus Cristo veio para servir. A gente está aqui fazendo muitas das vezes, se não 100% das vezes, é o seguinte, achando que Deus tem que chegar a fazer apenas que Ele seja o quê? O servo dos nossos desejos e desígnios. Não é isso, não. Você também tem que servir também a necessidade do seu irmão e por aí vai. Irmão, comunhão é isso. Servir os irmãos em amor é justamente o quê? Saber a necessidade que o irmão está passando, ver o que o irmão precisa e por aí vai. Servir é justamente isso. E tem muita gente que precisa. E não precisa de muita coisa não. Um abraço, um carinho, um afeto, sabe? Tempo para conversar. Isso faz uma diferença, mas você não tem nem noção. Pode ter certeza disso que eu estou dizendo. Tá? Mas os slide aí em nome de Jesus. Agora vamos falar de algo aqui muito bacana. Vamos entrar agora no negócio que talvez você faça o seguinte, pastor, agora já vai começar, do assunto vai começar a tua cara mesmo de falar algumas coisas. Mas vamos lá. A falha de caráter que Jesus mais reprovou duramente chama-se a hipocrisia. Aonde está isso? Mateus 23. Mateus 23, em Mateus, fala quais são as 6 manifestações da hipocrisia e como devemos combater em nós mesmos. Então, nós devemos combater a hipocrisia em nosso ser. Mateus 23 é justamente o manual de instruções em que você tem que chegar a combater a hipocrisia sobre a sua vida. Aí, para que você possa entender, eu separei um versículo aqui, ó, Gálatas 5, 22 e 23. Vamos lá, quais são as virtudes do Espírito Santo que ele vai produzir na gente? Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, ou domínio próprio em algumas outras traduções. Contra essas coisas não há lei. Aí, vamos lá. Quais são os hábitos do velho homem e do novo homem? Para nós chegarmos, colocarmos justamente esse questionamento. Colossenses 3,5 fala o seguinte: mortificai, pois, a vós mesmos, pois os vossos membros que estão sobre a terra, ou seja, o que? A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. E Colossenses 4,6: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém a responder a cada um. Então, vamos lá. Se nós pegarmos aqui esses 3 versículos aqui que nós lemos aqui, vamos fazer aqui uma análise aqui rápida, né? Se nós chegamos, onde a hipocrisia entra nesse negócio aqui? Vamos lá. Se nós não fizermos aqui, ó, nós colocamos para fora. Amor, você não ama. Gozo, você só vive mal-humorado. Paz, você só quer brigar. Longanimidade, você, sabe, só fica meio borocochô. Benignidade, você não nutre nenhuma afeição por ninguém. Bondade, tu é ruim mesmo. Fé, você só anda para trás. Mansidão, só quer lutar. E domínio próprio, você não tem nem domínio sobre você mesmo. Então, me desculpe, você é um pai, não importa. Se você não tem os frutos do Espírito, você não importa. E vamos mais. Quais são os hábitos do velho homem e do novo homem? Vamos lá. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Tudo isso aqui que está sendo falado aqui, ó, fornicação, impureza, afeição, isso aqui é o seguinte: se você está fazendo o oposto disso aqui, você não está fazendo, sabe, na conta muito disso aqui, você já tem uma coisa chamada domínio próprio, ou a temperança. Então, você já está vencendo a hipocrisia. E a vossa palavra seja agradável e temperada com sal. Tem pessoas, tem muito crente aí, que a palavra está sendo, na verdade, nem sal para temperar, está sendo pimenta. Então, amados, vamos analisar direitinho o cara está sendo falando, que nós estamos falando, entendeu? Para que saibais como convém responder a cada um. Nós devemos saber exatamente o que vamos falar com amor, porque nós estamos falando o quê? Agir com amor. E se nós não estamos agindo com amor, estamos agindo o quê? Com a hipocrisia, algo que Jesus Cristo falou e lutou duramente com todos os fariseus naquela época. Mais um slide em nome de Jesus, né? E vamos falar sobre qualidade do cara que nos ensina as Escrituras, né? Para finalizar aqui. Para nós finalizarmos, vamos falar sobre
as outras qualidades com relação à qualidade sobre caráter. E as escrituras é muito ampla em relação a isso. E eu vou trazer para vocês algumas das principais para que você possa entender o que a Bíblia está dizendo. Vamos falar sobre laboriosidade. O que é ser laborioso? Ser produtivo, ser uma pessoa que trabalhador, ser uma pessoa honesta, a pessoa que sabe, procura estar o tempo todo com a mente ocupada. Não tem esse versículo na Bíblia, mas é uma grande verdade, que cabeça vazia é a oficina do capeta. Isso é verdade mesmo, né, Eduardo? Cabeça vazia é a oficina do diabo, né? Não está na Bíblia, mas deveria estar. Se a gente for analisar. O que é isso aqui? Tudo que é limpo, que é de boa forma, expressar. Exatamente. Pode dar licença. Exatamente. Vamos lá, Provérbios 6 a 11. Vamos falar aqui uma história muito bacana que Salomão vai dizer. Olha só. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para o seu caminho e ser sábio, pois ela não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara o verão o seu pão, na colheita ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando se levantarás do seu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a sua pobreza como o meliante, a tua necessidade como um homem armado. Olha a consequência do homem preguiçoso. O que acontece? E ele vai usar um animal simples, a formiga, porque a formiga ela trabalha, ela justamente na época da colheita ela vai juntar todo o seu mantimento para quando chegar na época do inverno, para que ela não passe necessidade. Aí o apóstolo Paulo lá em 2 Tessalonicenses de 3, 7 a 12 vai falar o seguinte: olha, porque vós mesmos sabeis como convém imitarmos, pois que não nos houvermos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos pão. Olha que o apóstolo Paulo falou aqui, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para cada um dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes, porque quando ainda estávamos convosco, nós mandamos isso, e para que se alguém não quiser trabalhar, não coma também, porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego como o seu próprio pão. Olha o que o apóstolo Paulo fala exatamente, ou seja, do valor do trabalhar, do valor de você exatamente ganhar e comer o pão com o seu próprio sustento. Ou seja, o valor do sustento, né? É muito bacana quando você vê o seguinte: olha, homem trabalhador, mulher trabalhadora, e por aí vai. Bacana isso, né? Pode ter certeza que isso aqui é um exemplo muito claro que está sendo falado na Bíblia, que também uma qualidade que é falada justamente, que tem valor diante de Deus, a laboriosidade, ou seja, o trabalho árduo. Mais uma qualidade, vamos falar aqui sobre 3 direto. Diligência. O que é diligência? Diligência a gente geralmente fala sobre nas páginas policiais, né? Foi enviada uma diligência, né? O que é diligência? Ou seja, o diligente é o que? É aquela pessoa no qual ele é diligente, é aquela pessoa que ele é atencioso, é aquela pessoa no qual vai fazer as coisas de uma forma correta. O diligente é isso. Então olha só, Provérbios 10:4 fala o seguinte: o que trabalha com a mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Amados irmãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, olha só, o que displicente, ou seja, o diligente, ele vai enriquecer. O displicente, que é o oposto do diligente, ele vai empobrecer. Então, aí você entenda bem,
Provérbios 13:4. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Fica farta, entendeu? Barriguinha cheia, entendeu? Tranquilo, vai ficar tranquilo e calmo, sem nenhuma sombra de preocupação. Diligência, amados, ou seja, é você ter preocupação exatamente, ou seja, não preocupações com coisas vãs, mas não, saber exatamente como agir, exatamente para que você não possa ficar dando murro em ponta de faca. Diligente é isso, tá? Constância. O que é constância? Vamos lá. Aquele cara que é constante, aquele camarada, sabe, que ele aprendeu algo e ele não vai esquecer. Constância. Ou seja, quem são os constantes? Olha o que diz aqui em 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que te foste inteirado, sabendo daquilo que tens aprendido. Olha só, permanecer, ou seja, o constante é o quê? Ou seja, ele permanece naquilo que aprendeu. Ele não vai chegar a ficar buscando outras coisas ou outras filosofias. Ele vai ser constante. E ser constante na palavra de Deus, na vida, na obra, no seu dia a dia, é algo muito bacana, é uma qualidade enorme na presença de Deus. Vamos mais um aqui, autodisciplina. Rapaz, autodisciplina, vamos lá. 1 Coríntios 9, 25 e 27. O que é autodisciplina? Aquele camarada que se controla, sabe exatamente o que faz, entendeu? E que se, sabe, segura a sua onda. Vamos lá. E todo aquele que luta de tudo, se abstém, eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, como incorruptível, perdão, pois assim eu corro, não como coisa incerta, mas assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha ficar de alguma forma reprovado. Autodisciplina, aquele camarada que ele se disciplina, ele sabe exatamente o que pode, o que não pode. Poxa, é muito bacana, por exemplo, um exemplo disso, de autodisciplina, pessoas, por exemplo, que querem perder peso no seu corpo, pessoas, que querem emagrecer. Eu não posso tomar isso aqui, não posso tomar aquilo outro, por aí vai. Um exemplo bem clássico, a pessoa diabética, a pessoa não vai tomar açúcar, senão o nível de açúcar no sangue vai longe e pronto, o diabético aí, qualquer coisa deu ruim na saúde. A gente só tem uma disciplina quando acontece algumas coisas de saúde. Depois que deu ruim, irmão, já era, não tem para onde correr não. Vamos lá, mais um aí, outras qualidades. Responsabilidade. O responsável, pessoas que têm responsabilidade, seja com qualquer coisa na sua vida. A responsabilidade é uma qualidade, entendeu, que é muito, mas muito, sabe, bem quista, bem vista diante dos olhos de Deus. Olha só, 1 Tessalonicenses 4,11. E procureis viver quietos, a tratar de vossos negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Ou seja, pessoas responsáveis, pessoas que no qual sabem exatamente o que tem que fazer, como fazer, e por aí vai. Pessoas responsáveis. Responsabilidade, irmãos, é uma qualidade que cada um de nós cristãos devemos ter. Estabilidade. Quem são os estáveis? Pessoas estáveis, ou seja, é que não vai balançar de forma alguma. Vamos lá, Efésios 4,14 fala assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes. Ou seja, a inconstância, ela é o oposto do estável. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em forma por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. O constante, ele não vai, você está em instabilidade, você não vai ficar escutando palavras, conselhos e por aí vai. Muito pelo contrário, ele vai manter justamente aquilo que Deus está falando exatamente. Ou seja, é como aquele barco que não vai balançar de uma forma alguma. Por quê? Porque ele vai estar estável o tempo todo. Firmeza. Quem são os firmes? Firme nas promessas do meu Salvador. Lembra disso, Eduardo? Tá vendo? Firmeza, tem que estar firme. Efésios 6,11. Revestimos toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Tem que estar firme, nem de um lado nem do outro. Honradez, sabe o que é honradez? Você ser um honrado. 1 Tessalonicenses 4 e 6. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é o vingador de todas essas coisas, como também antes dissemos e testificamos. Honra a Deus, ou seja, aquele que tem honra com tudo aquilo que faz, seja nos tratos, nos contratos e por aí vai. Você tem que ter honra naquilo que você faz. Amados, honra é uma coisa e outra coisa. Falta justamente essa cultura na vida do cristão, a cultura da honra. Honra teu pai, a tua mãe, honra exatamente os seus superiores, honra os governos na qual você está sendo sujeito e por aí vai. Mais um slide em nome de Jesus. Vamos lá, coragem. Sabe quem são os corajosos? Se você ser medroso, meu irmão, me desculpa, a gente pode ter medo, né? Aí você fala para mim, poxa, tem medo de alguma coisa? Eu posso dizer que eu tenho medo só de uma coisa, só tenho medo de rato. Eu não tenho medo de rato, Eduardo. Não posso ver rato não, eu odeio rato. Só isso, mas o resto, eu posso ver cobra que está tranquilo, posso ver barata, está tranquilo. Tudo que é coisa, agora rato, mano, para mim é demais. Mas vamos lá, coragem. Josué 1,6,9 fala o seguinte: esforça-te e tens bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvias nem para a direita e nem para a tua esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Não te apartes da boca o livro desta lei, antes medita dela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo o quanto nele está escrito, porque então faz prosperar e o teu caminho serás bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tens bom ânimo, para que não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Coragem, pessoa que não tem medo de nada, pessoa que bota a cara mesmo, com cara e coragem para fazer justamente todas as coisas que Deus manda fazer. Sinceridade, isso aqui, meu irmão, olha, eu já tive muito problema com ser muito isso aqui, ó, sincero. É uma coisa que às vezes eu já cheguei a questionar, sabe que se isso aqui é qualidade ou defeito, mas graças a Deus, qualidade de caráter que ensina as escrituras. Isso aqui eu tenho até demais, tem de sobra, meu Eduardo. Sinceridade eu tenho até demais. Olha só o que diz aqui, Hebreus 10:22. Cheguemos-nos, pois, com o verdadeiro coração, em ter a certeza de fé, tendo os corações purificados, purificados da má consciência e do corpo lavado com água limpa. Sinceridade, irmãos, olha, infelizmente nem todos estão preparados para escutar a sinceridade. E se quer uma coisa da maior sinceridade que às vezes nós escutamos e que às vezes o nosso coração às vezes balança de um lado para o outro, que a gente quer ser reticente, é justamente quando Deus vai usar a sinceridade com a palavra dele conosco. Às vezes é duro a gente escutar algumas coisas que Deus fala. Deus vai ser sincero o tempo todo conosco, porque é 100% divino, 100% santo. Então, amados, sinceridade é isso daqui. Aí nós devemos chegar com um verdadeiro coração, em ter a certeza de fé. Infelizmente, muitas pessoas não são sinceras o suficiente, né, de abrir o coração para escutar algumas coisas com sinceridade, elas de falsidade. Mais um slide em nome de Jesus. Mais uma qualidade de caráter que estamos falando aqui, vamos falar sobre 3 aqui. Integridade. Quem são as pessoas íntegras? Quem são as pessoas íntegras? As pessoas que mantêm ali, sabe, coisa que não é violada em momento algum. Vamos lá, Salmos 15:2 diz assim: aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. A melhor definição sobre pessoa íntegra é isso aqui. Salmos 15:2, aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Não tem muito o que falar, né, Eduardo? É uma definição reta, direta e clara. Imparcialidade. Agora esse aqui vai dar pano na mão, Eduardo. Olha só esse aqui. Imparcialidade. O que você é ser imparcial? Como assim, pastor, ser imparcial? Isso, olha só. Imparcialidade. 1 Timóteo 5:21 vai falar o seguinte, ó:
Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que, sem prevenção, guardes essas coisas, nada fazendo por parcialidade. Coisa, hein? Levítico 19:15, olha só. Não farás injustiça no juízo, não respeitarás o pobre, nem honrarás o poderoso, com justiça julgarás o teu próximo. Olha só, não farás injustiça, ou seja, a imparcialidade o que é? O que é você ser imparcial? Você apenas atender, fazer assim, a justiça ou algum ato para favorecer algo. Amado, olha só. E nós somos imparciais, sabe em que momento? Na maioria das vezes, quando nós fazemos alguma coisa que é para atender os nossos interesses. Nós somos imparciais, mas vai favorecer, nós somos imparciais e nós somos tão corretos, para levar vantagem de alguma coisa. O imparcial, ele vai fazer o contrário, ele vai fazer aquilo que é certo, mesmo que possa se prejudicar, mas ele vai fazer porque ele é imparcial. E respeitoso, 1 Pedro 2,17, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honra ao rei. Olha que coisa bacana, você ser respeitoso, você ter respeito às autoridades, como falamos agora há pouco, né? Ter a tudo aquilo que está acima de nós. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Olha que coisa maravilhosa que Deus tem falado sobre nossos corações. Pode passar mais um slide em nome de Jesus. Então, para a gente terminar e encerrar essa aula agora, vamos falar aqui de um resumo agrupado das virtudes de caráter. Nós falamos, né, nessas duas aulas aqui, virtudes de caráter em nossa relação com Deus, virtudes de caráter nas relações pessoais, virtudes morais em relação a sexo, dinheiro, palavras e outras mais, virtudes psicoemocionais, virtudes nas relações familiares, seja do marido para com a esposa com o marido, dos pais para com os filhos para com os pais, virtudes relativas ao trabalho, ao estudo e ao serviço, relativas à disciplina pessoal, virtudes que serão manifestadas nas provações e no sofrimento, virtudes ministeriais e virtudes no exercício de governo. É isso que eu tenho a apresentar para os irmãos nessa aula de hoje, tá? Espero que os irmãos tenham aprendido bastante com relação a essa matéria sobre, né, formação de caráter, e que você possa justamente ser confrontado. A intenção aqui, né, da parte de Deus é que nós sejamos confrontados com que nós não possamos ficar na nossa zona de conforto, que nós não possamos ficar o tempo todo, sabe, na mesmice em muitas coisas. Muito pelo contrário, nós devemos ser pessoas provadas e aprovadas por Deus em tudo aquilo que nós possamos fazer, tá, amados? Então, vamos orar nessa noite em nome de Jesus, tá? E peço para que você, tá? Além do mais, aí está assistindo, também indique também esse estudo, tá? Se está edificando a sua vida, indique também para pessoas que estão precisando também justamente falar exatamente sobre o quê? Para que a pessoa vai formar o seu caráter sobre a sua vida, e desde já eu agradeço a sobrevivência dos nossos amados irmãos. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, nós agradecemos, ó Pai, pela Tua honra, pela Tua graça sobre cada um de nós, ó Deus. Venha cada dia mais e mais, ó Deus, fazer para que a nossa vida, Pai, seja inteiramente pela Tua honra, glória e louvor, ó Pai. E nós possamos, Pai, cada dia mais e mais, ó Pai, estar, Pai, com o coração, Pai, impactado pela Tua verdade, pela Tua palavra, Pai, e que venha mudar, Pai, desde o alto da cabeça até a planta dos nossos pés, ó Deus, da Tua verdade, da Tua palavra, Pai, do Teu caráter sobre cada um de nós, Pai, que nós tenhamos, Pai, da personalidade do Seu Santo Espírito sobre nossas vidas, e desde já, ó Pai amado, eu te peço, Pai, que venhas, ó Pai, onde quer que cada irmão esteja assistindo esse vídeo, Pai, seja tocado e alcançado pela glória do Seu santo nome, Pai. E desde já eu te agradeço, Pai, pela Tua honra e pela Tua glória e Teu louvor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém, amados? Agradeço por você estar nesse vídeo, por estar justamente compartilhando da graça de Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que nós possamos cada dia mais e mais estarmos alinhados na presença de Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus, tá bom, amados? E até a próxima, em nome de Cristo. Amém.